Estou de volta com Cidade Urgente para te contar uma história absurda. Confesso para você que, ao longo dos meus últimos anos de jornalismo, essa é uma das histórias mais absurdas que eu já contei. A gente vai falar agora de um crime bárbaro que aconteceu no final de semana, onde um adolescente de 13 anos matou o próprio pai durante a madrugada de domingo, lá no Conjunto Estrela d'Alva. Questionada do porquê que ela teria feito isso, ela disse que é porque está apaixonada pela madrasta. Exatamente isso. Todo o contexto dessa história absurda eu mostro para você agora, na tela do Cidade. O crime foi durante a madrugada de domingo nessa casa no bairro Estrela d'Alva. Era um pouco mais de 1 da manhã quando a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de esfaqueamento. Alex Carvalho Ferreira, de 33 anos, foi vítima de um golpe de faca na altura do peito. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital. Com o levantamento de informações a partir do homicídio, a polícia chegou até a autora do crime, a própria filha de Alex, de apenas 13 anos. Quando a gente foi acionado informando que essa garota teria esfaqueado o pai, várias viaturas se deslocaram até o local. Primeiramente chegamos a equipe de CPU e juntamente com a equipe de CPE. Ao chegar ao local, o indivíduo já havia sido socorrido pelo SAMU, ele já não se encontrava no local, mas pessoas da família que estavam no local indicaram uma casa bem próxima ali, no quarteirão de baixo, onde estaria a menor infratora. Então a gente se deslocou, tanto a minha viatura quanto a viatura do CPE, e encontramos a garota sentada, tranquila, infelizmente, aí, para o nosso espanto, como se nada tivesse acontecido. Aqui na delegacia, a adolescente disse à polícia que a principal motivação para esse crime seria uma paixão platônica que ela tinha pela própria madrasta. Paixão essa nunca expressada por ela, mas que foi descoberta pelo pai. A partir daí, eles tiveram um desentendimento. E foi com base nisso que a adolescente resolveu, então, que mataria o próprio pai. Segundo ela, ela tinha aí uma paixão platônica pela madrasta e o pai tinha descoberto esse sentimento dela pela madrasta, teria aí advertido, repreendido a garota, e ela tomou aí uma raiva incompreensível, em virtude dessas advertências, e resolveu se vingar do próprio pai. Ela falou com a madrasta, disse que, como teria brigado com o pai no dia anterior, queria fazer as pazes com o pai. A madrasta então permitiu que ela entrasse, não percebeu aí que ela estava armada com uma faca, e assim que ela adentrou lá no imóvel, ela pegou o pai ainda que despertando no quarto e esfaqueou o mesmo. A adolescente não tem antecedentes criminais, mas a frieza, além da falta de remorso da jovem pelo crime no qual teve como vítima o próprio pai, surpreendeu até mesmo os policiais que atuaram na ocorrência. Não consta nenhum registro criminal aí da garota, mas com certeza aí uma frieza que espanta mesmo a gente que está todo dia lidando aí com o crime, Bom, ela vai responder um ato infracional análogo ao de homicídio, homicídio qualificado. Vai aguardar aí vaga para a instituição adequada no caso dela, que provavelmente será em Goiânia, mas aí depende aí das providências da Polícia Civil. Claro que ainda existem muitas questões a serem respondidas com o trabalho de investigação da Polícia Civil, mas uma coisa é inquestionável, A prática desse crime, a forma com que esse crime foi praticado é de uma monstruosidade impressionante. A gente está falando de um adolescente, é uma criança, na verdade. 13 anos é uma criança, gente, que tem uma frieza, chega a ser assustador isso. Uma frieza de matar o próprio pai com um golpe de faca na altura do peito e não sentir simplesmente um remorso por isso. E aí, segundo ela, a justificativa é uma paixão platônica que ela tem pela própria madrasta. Pelo amor de Deus, gente, aonde a gente vai parar? Quando você acha que já viu de tudo, olha mais essa. A gente está falando aqui de um adolescente de 13 anos. O que esperar de da pessoa com que essa adolescente vai virar? E aí, infelizmente, a gente está falando aqui de uma adolescente. Ela não responde por crime, ela responde por um ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por ter matado o próprio pai. E agora a polícia aguarda com uma expectativa de que ela consiga uma vaga de internação lá na unidade em Goiânia. A expectativa é que ela consiga para que ela se mantenha internada, respondendo pelo ato infracional no qual ela pagou, mas lembrando aqui que se ela pegar pena máxima, ela pode ficar no máximo 3 anos. No máximo 3 anos por ter matado o próprio pai. Triste realidade é essa? A gente fica se perguntando até quando?
Até quando a gente vai viver essas coisas nesse país? Até quando a gente vai ter que contar histórias assim? Até quando a gente vai ter que testemunhar a impunidade que impera nesse país? Por ter 13 anos, ele acaba sendo ignorada a crueldade, o requintes de crueldade que ela praticou esse crime contra o próprio pai, porque ela pode ficar prendida no máximo 3 anos. Ô, difícil realidade essa que a gente tem nesse país, né? Mas é a que temos para hoje, infelizmente. Parabéns à nossa Polícia Militar, que mesmo surpreendidos com tamanha frieza e crueldade dessa menina, realizaram um brilhante trabalho, apreenderam e apresentaram na delegacia da Polícia Civil. O que nos resta agora é acompanhar o desfecho das investigações, porque ainda existem muitas perguntas que precisam de respostas e a Polícia Civil vai buscar essas respostas. A gente continua acompanhando esse caso.